Para todo o povo de Deus, estamos começando mais um momento da palavra, e nesse momento da palavra vamos para a segunda parte do tema, o fim da história. E como texto base, vamos para o livro de Lucas, no capítulo 16, e o verso 23 e o verso 24, que diz assim: E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque em língua, porque estou atormentado nessa chama. Meus irmãos, veja aqui no versículo 23, o estado do rico estava em tormento. O rico estava em tormento. E quando a gente começa a ver essa palavra tormento nesse versículo 23, nós podemos ver que essa palavra é uma palavra grega, que significa basanos. E o significado dessa palavra é a condição de uma punição ao inferno. E existem algumas características que também nos levam a essa palavra tormento, que é aflição, agonia, angústia e inquietação. Todos esses elementos o rico estava passando. Por quê? Porque ele achava que a vida que ele tinha aqui no mundo era melhor do que a vida que ele poderia ter após a morte. E quando ele estava nessa condição, ele estava psicologicamente, ele estava atormentado. Como nós podemos ver aí na palavra grega, que é uma condição de punição ao inferno. E eu quero deixar aqui uns dois textos que, como referência bíblica nesse assunto. Mas vamos começar com Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro, nesse livro de Romanos, podemos ver que tem tudo a ver com o rico. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Veja que quando diz que o salário do pecado é a morte, é que a recompensa do pecado é a morte. Já imaginou você praticar alguma coisa nesta vida, ou fazer alguma coisa nesta vida, investir no pecado? E você investe no pecado, e aquele pecado que você investiu vai lhe trazer a morte, a destruição. Veja que recompensa maravilhosa, para não dizer ao contrário do pecado. E o versículo 23 desse livro de Romanos, capítulo 6, diz assim: Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja que o rico, ele tinha dinheiro para comprar tudo. Ele tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse. Mas ele não poderia comprar a salvação. Dinheiro não compra a salvação. Dinheiro não compra a comunhão com Deus. Dinheiro não compra a amizade com Deus. Dinheiro não compra a adoração a Deus. E isso tem que ser o nosso coração, a nossa atitude. Nós temos que se humilhar, nós temos que descer, nós temos que reconhecer os nossos pecados e dizer que Cristo é tudo para nós. E o rico, ele rejeitou o que era de graça, que era a salvação. E isso levou aquele rico a um grande tormento. Por quê? Porque ele rejeitou. Ele abraçou tudo que existia nesta vida e rejeitou o que era mais importante. E era de graça, porque Cristo morreu na cruz e deixou a salvação para mim e para você, para nós aceitarmos a Ele como único e suficiente Salvador. E nesse versículo 24, o texto fala que o rico, ele clamando a Abraão por misericórdia. Quando a gente vê essa palavra clamar,
nós podemos ver que é uma palavra grega que significa grauses. Essa palavra grauses, ela se denota clamor, brando, grito. Aquele rico, ele gritava com a sua maior força. Ele estava gritando, ele estava pedindo a Abraão misericórdia, pedindo a Abraão ajuda. Ele gritava com todas as suas forças, porque ele estava num tormento. Mas quando estava aqui numa vida boa, quando estava aqui numa vida regalada, quando estava aqui numa vida usando suas roupas de linho finíssimo, Cristo não servia para nada, que não estava nem aí para Cristo. E assim, essa palavra também é para mim e para você, que nós somos cristãos. Quantos cristãos desprezam o culto de oração, o culto de doutrina, despreza o culto de ciclo de oração? Quantas vezes acham que o ciclo de oração é para quem está desocupado? Quantas vezes alguém acha que a oração é para quem não tem o que fazer? Que o culto normal é dia de domingo? Quantos dentro de casa não têm buscado a Deus nas suas orações? Tem chegado em sua cama, dormido, no outro dia se acordando, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua vida, e Jesus só quando precisar. Às vezes queremos Jesus como uma lâmpada, aquelas lâmpadas de Aladim que você enfrega e daqui a pouco sai aquele gênio, só gênio, eu quero que você me dê isso, eu quero que você me dê aquilo, eu quero que você cumpra o meu desejo. Às vezes queremos Jesus só para os nossos segundos interesses, só para o meu interesse, só para o seu interesse. Mas nesse momento da palavra, eu quero dizer para você, aproveite a oportunidade. Você sabia que quando você coloca o pé na igreja, é uma oportunidade que você está tendo, que Deus está lhe dando? Você sabia que quando você dobra o joelho, é uma oportunidade? Você sabia que quando você pega a Bíblia para ler, é uma oportunidade? Você sabia que quando você dobra o joelho, quando você sai no soquinho na oração, para orar, para um ciclo de oração, é uma oportunidade que Deus está lhe dando. Valorize essa oportunidade. Busque a Deus. Busque primeiro a Deus. Porque aqui nesta vida terrena, tudo vai passar. Você não vai levar nada aqui, vai ficar tudo. Até a sua roupa do couro que eu uso vai ficar. Sabe o que você vai levar? É as suas obras. Então, que eu e você, como cristão, nessa segunda parte, nós temos que refletir, que nós conseguimos refletir, que o nosso fim não é aqui. O nosso fim e a nossa morada no céu. E deixo como momento da palavra para mim e para você. Valorize as oportunidades. Foi o que aquele rico não valorizou. E quando ele quis clamar a Deus, já era tarde. E assim pode ser comigo e com você, se a gente não aproveitar as oportunidades. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.